Boa tarde, meus amigos e minhas amigas internautas. Este é o canal Resistentes. Hoje é 12 de abril de 2019, são 17 horas e 2 minutos, e nós estamos aqui para mais uma rodada de entrevistas. Quero, antes de mais nada, agradecer a todos os nossos canais parceiros no YouTube, que, junto com o canal Resistentes, formam uma trincheira de resistência a esse obscurantismo que se abateu no Brasil. Quero agradecer especialmente ao canal À Esquerda, que hoje, no seu programa ao meio-dia, fez um anúncio dessa nossa entrevista. Agradecer também ao Glécio Tavares, que é outro amigo nosso, tem o seu canal, que também compõe essa rede de trincheira a esse obscurantismo. É dizer que nós temos conexões, além desses canais do YouTube, nós temos conexões com vários coletivos no Brasil e no exterior, e isso tudo nos faz ter força e dinamismo para poder fazer esse enfrentamento. Bom, muito bem. Hoje nós iremos conversar com uma figura muito querida, um gigante do jornalismo brasileiro, uma referência ética no nosso jornalismo, e nós o consideramos também um resistente, que é o nosso querido Juca Kfouri. Juca Kfouri está completando este ano 49 anos de trajetória profissional. Se eu fosse resumir essa trajetória aqui, acho que eu gastaria metade do nosso tempo, e para isso eu vou ler uma pequena orelha de um livro. Aliás, para quem quiser conhecer em detalhes a trajetória do Juca, eu recomendo este livro aqui, o livro que eu já li, muito bom, muito saboroso, e aqui ele mostra para nós como foram esses 49 anos se bem que aqui em 2017, 47 anos de atividade profissional. Bom, o Juca é jornalista, foi diretor das revistas Placar e Playboy, é colunista dos jornais O Globo e Lance. Como comentarista esportivo, passou pelo SBT, pela Globo, e atualmente está na ESPN Brasil e na rádio CBN. É colunista da Folha de São Paulo, blogueiro do UOL e autor dos livros A Emoção Corinthians, de 83, Corinthians, Paixão e Glória, de 96, Meninos Eu Vi, 2003, O Passe e o Gol, de 2005, e O Porquê Não Desisto, de 2009. Este aqui foi lançado em 2017. Juca Kfouri, uma alegria imensa ter você com a gente. Seja muito bem-vindo e eu passo para você fazer as suas primeiras saudações. Eu é que fico feliz de poder participar e de me juntar a vocês neste esforço iluminista, neste momento, como você diz, de tanto obscurantismo e, como digo eu, de tanta idiotia. Muito bem, concordamos com tudo que você falou. Quem vai nos acompanhar nessa entrevista é o Eduardo Moreira, do Rio de Janeiro, um grande tricolor, advogado trabalhista, integrante do canal Resistente. Boa tarde, Edu. Tudo bem? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, internautas. E uma grande honra, uma imensa alegria. Eu, como um torcedor, já fui até mais fanático pelo futebol brasileiro, mas continuo acompanhando o meu sofrido tricolor das Laranjeiras. Juca, muito obrigado. Repito, uma honra estar aqui na sua presença. Muito obrigado mesmo. Muito bem, Edu. Bom, já que todos se apresentaram, eu preciso dizer que eu também, entre outras coisas, sou corintiano. Opa! e de longa data. Juca, eu e o Edu trabalhamos uma pauta aqui para ter essa conversa com você e fomos surpreendidos com uma notícia ontem que eu gostaria de abrir essa nossa conversa em cima desse acontecido, que foi a prisão do Julian Assange, né? Uma prisão arbitrária, um cidadão equatoriano asilado numa embaixada do Equador em Londres, que foi invadida pela Polícia Metropolitana de Londres de forma absolutamente ilegal, afrontando qualquer regra do direito internacional, e de lá saiu algemado, né? E uma afronta à liberdade de expressão, antes de mais nada. Então, você, como jornalista da grandeza que é, eu gostaria que você comentasse essa prisão, por favor. Pois é, Cláudio, é estarrecedor, né, que isso tenha acontecido
em Londres, né? Quando a gente vê tanta discussão em torno do que acontece, por exemplo, na Venezuela, né? Você olha para o Reino Unido e vê uma atitude de tamanha arbitrariedade, o que, em última análise, demonstra um clima muito pesado no mundo inteiro, né? Porque você não pode esperar de uma democracia tão consolidada como a democracia inglesa que aconteça uma coisa como esta, que um presidente do Equador, né, por assim dizer, traia princípios básicos. Infelizmente, deste lado do mundo, a gente está acostumado a ver. Que isso aconteça na Inglaterra é surpreendente. E, claramente, é um atentado à liberdade de imprensa e não vai... Aqui a minha opinião. Disse o diretor jurídico do New York Times. É muito difícil, se não impossível, separar a atividade do Assange da atividade do New York Times. A prisão dele ameaça o New York Times. Se ameaça o New York Times, Cláudio, você imagine a ameaça à Folha de São Paulo. Você imagine a ameaça ao Diário de Atibaia, aí a sua cidade. Não é isso? É realmente muito preocupante o que aconteceu. É tão preocupante e é tão fantasmagórico que eu tento buscar dentro de mim um rasgo de otimismo para achar que isso não vai perdurar, que a polícia inglesa vai ter que soltar esse jornalista e que ele vai ser acolhido em alguma outra embaixada, tá? Que não seja da Suécia, que de alguma maneira participa de uma farsa, o que tudo indica, que é aquela acusação de estupro contra ele, não é? Enfim, é muito preocupante. Ao que parece, a informação que eu tenho hoje, que eu busquei um pouco essas informações, essa acusação da Suécia já está arquivada. Sim, está arquivada, mas estão querendo reabrir. Ah, tá. Mas ele é o que se sabe também, ele está preso e vai responder agora um processo de extradição. Aí sim é que tem a discussão se será uma extradição para os Estados Unidos ou para a Suécia, né? Agora, de qualquer maneira, eu assistia hoje uma conversa entre o Leonardo Atushi e o Pepe Escobar, e eles chamaram a atenção para um dado muito interessante, que neste processo de extradição, o Assange vai poder chamar documentos que o Wikileaks já publicou em sua defesa e vai dar publicidade mundial para todas as atrocidades que a inteligência americana promove no mundo, né? Então vai ser um processo muito interessante. E, ao mesmo tempo, né, Juca, o Assange se torna, ao lado do Lula, os dois prisioneiros políticos com maior visibilidade, né? Inclusive, o advogado de defesa de ambos é o mesmo, né? Que é o Jeffrey Robertson. Sim, mas então... veja uma coisa, Cláudio, acho que aí há dois aspectos que a gente deve considerar. O primeiro aspecto, e me preocupo muito com isso, que é, de alguma forma, nos regozijarmos com a penitência do pescoço alheio, né? Quer dizer, de fato, ele pode se transformar numa voz que ecoe no mundo inteiro por todos os documentos que ele tem. Eu diria que nada paga a liberdade de um ser humano, né? Então, este preço é muito alto, de qualquer maneira. Segundo, o que nos garante, no atual quadro que o mundo está vivendo, e sob um governo Trump, por mais que as instituições americanas sejam muito sólidas, que não se decrete, eu não sei se isso é possível lá, mas estou apenas especulando, um sigilo de justiça, uma questão de segurança nacional, e que essas coisas não possam vir à luz. Volto a dizer, se anteontem alguém te dissesse que haveria a violência que houve na Embaixada do Equador em Londres contra ele, você não acreditaria. Você diria, imagina se isso vai acontecer na Inglaterra.
Aconteceu. Quem disse que não pode acontecer alguma coisa parecida na terra de Tio Sam? Não sei. Deixa eu voltar com o meu microfone. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. É que meu aqui está vermelho. É justamente isso. E só para a gente colocar um ponto nessa coisa do Assange, o Pepe Escobar e o Leonardo Attush conversaram ontem é que houve também, por parte dos Estados Unidos, uma adequação no pedido de extradição, porque no primeiro, o Assange poderia ser condenado à morte, porque era de alta traição, alguma coisa nessa linha. E aí criaria para a Inglaterra um constrangimento de extraditar alguém que poderia ser condenado à morte. E aí houve uma amenizada nesse pedido, e que me parece que agora a condenação máxima seria uns 5 anos de prisão. Mas isso é para inglês ver, né? Sem nenhuma ironia. Se ele cair no colo do Trump, muito provavelmente ele vai ser condenado à morte mesmo. Mas vai ser uma repercussão muito, muito grande no mundo mesmo, eu não tenho dúvida disso. Edu, passo a bola para você, meu querido. Eduardo Moreira, integrante do canal Resistente, com você. Obrigado, Cláudio. Eu quero primeiro agradecer a presença aqui da Lilian Freitas, do Glécio Tavares, Gláucia Tavares, Fábio Mélega, o Pedro Paulo, nosso grande companheiro, Ângela Sadoc, Antônia Santos e os demais. É só para também fazer um comentário a respeito desse tema, que o Juca comentou a respeito do Trump, do Tio Sam. Eu acabei de ler um livro que é muito interessante, que é Como as Democracias Morrem. Eu não lembro o nome dos autores agora. Que eles tratam exatamente que as regras que compunham o amparo da democracia americana não estariam na Constituição americana, seriam regras não constitucionais, mas de convívio entre os partidos, entre os políticos na democracia americana, que isso já está ruindo. De um tempo para cá está ruindo. Então, é bem possível mesmo que, em se tratando dos Estados Unidos, do Trump, o Assange tenha as maiores penalidades e se cometam as maiores arbitrariedades em face do personagem. Agora, eu queria mudar um pouco o rumo da prosa, Ju, que é impossível ter você aqui e não falar de futebol. Em 2009, você lançou um livro, já referido pelo Cláudio, Por que não desisto? Futebol, Poder e Política, onde você reuniu naquele livro as crônicas dos seus, até então, 39 anos de jornalismo e colocando a subversão do espírito público ao privado. E você, em 2017, escreve o livro Confesso que Perdi. E está ali o Cláudio mostrando o livro ali. Quem puder, compre, que é uma delícia de leitura. Ô, Juca, esse tempo, esse interregno de 2009 a 2019, você desistiu? Não. E o que fez você desistir, se desistiu? Não, Eduardo, deixa eu deixar muito claro isso. Vamos lá. Vamos por partes, como diria Jacques Estripador. Primeiro, esse livro, Por que não desisto, na verdade, não foi feito por mim. Foi feito por 2 editores que me pediram autorização para reunir crônicas que eles escolheram, colunas que eles escolheram, e lançaram um livro, se não me engano, com o prefácio do Tostão. Acho que sim. Eles fizeram, claro, com o meu consentimento, com o meu apoio, fui à noite de lançamento e tudo mais, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade, nem sequer na escolha das colunas. O que é o Confesso que Perdi? O Confesso que Perdi é apenas e tão somente, né, a coroação de um processo que eu revelo no correr do livro, de alguém que aos 17 anos resistia à ditadura num grupo clandestino, que depois entrou no Partido Comunista Brasileiro, que viu e fez a campanha das diretas, que viu a primeira eleição direta, conversava com o Cláudio agora há pouco, né? Votei pela primeira vez
em 79, ao lado do meu filho mais velho, André, que tinha 16. Foi a primeira eleição em que se pôde votar com 16 anos. Muito bem. Quando eu olho para o que estava acontecendo já, quando eu escrevi o livro, para 1967, 68, quando eu comecei minha militância política, não há como não dizer que eu não tenha perdido. Porque eu fui vendo as coisas chegarem ao ponto que nós vivemos hoje. Eu não imaginava, aos 70 anos quase, tenho 69, estar na situação em que nós estamos. Né? Eu não imaginava que pudesse ter medo de ser preso, como eu tinha quando tinha 17, 18, 19, 20, 21, 22, até terminar a ditadura. Né? Então, isto me faz, deste aspecto, dizer, eu perdi. No futebol, a mesma coisa. Né? Quer dizer, eu vi um país que tinha o melhor futebol do mundo se transformar meramente num exportador de pé de obra. O que há de melhor no nosso futebol hoje não está no seu Fluminense, não está no nosso Corinthians, não está no Flamengo, está no Barcelona, no Bayern Munique, no Arsenal, no Liverpool, no raio que o parta. Né? Viramos isso, exportador de commodities, como no tempo do Brasil Colônia. Então, também não há, para quem lutou tanto como eu lutei, não há como não admitir que perdi. E as pessoas dizem, não, mas peraí, você não perdeu. O Marinho está preso, o Ricardo Teixeira, o Marco Polo Deonero não podem sair do país, mas isso não me faz feliz. Eu queria que o Brasil estivesse diferente e o futebol brasileiro estivesse diferente. Estivesse do tamanho que ele deveria ser, fosse a NBA do futebol, como é o basquete americano. Né? Isto dito e considerado, em hipótese alguma, significa que eu tenha desistido. Até porque, Eduardo, quem veio até aqui, eu nem tenho como desistir. Seria uma estupidez. Né? Então, eu tenho um amigo que rejeita o nome do livro e diz que, pelo menos, o livro devia ter o nome de Confesso que Empatei. Outro diz que tá legal. Já que você confessa que perdi, tem que ter um subtítulo. Mas foi roubado. Tá bom, mas eu não desisti, não. Uma das minhas palavras de ordem, nem minha é do Vitor Martins e do Ivan Lins, é desesperar jamais. Então, eu estou perdendo, mas ainda acredito na virada. Sensacional, Juca. Muito boa essa tua fala. Agora, uma curiosidade. O título do livro de 2009, né, Por que não desisto? E com o subtítulo Futebol, Poder e Política, isso é seu ou são dos editores que... Não, o Por que não desisto foi o título de uma coluna que eu fiz na Folha. Tá. Mas eles adotaram como título do livro com seu consentimento. Sem dúvida, exatamente. Foi o título que eles adotaram. Né? E como essa coletânea de artigos fala muito de política, porque você sabe, Cláudio, que há uma discussão no Brasil, eu ouço muito isso diariamente. Lá vem você com política, eu entro aqui no seu blog para ler futebol e você fala de política. Política e futebol não se misturam, o que é de uma estupidez do tamanho do mundo. Porque tudo se mistura com política, não preciso dizer isso para vocês. E futebol, então, e no Brasil, então, muito mais. Então, eu sempre repito isso. O João Avelange, para fazer o pior tipo de política que há, se dizia político que ele só se preocupava com o futebol e andava de braço dado com os ditadores da África e com os ditadores da América do Sul. E fez uma Copa do Mundo na ditadura de Videla, né? E ganhou terras lá, fazendas lá. Por quê? Porque eu não me meto em política. Meu negócio é futebol. Né? E aí você fecha os olhos para todas as atrocidades cometidas por ditaduras com as quais ele convivia alegremente. Então não me venha com esta conversa de que futebol não se mistura com política. Eu digo sempre isso. O café da manhã que eu tomo é político. Então, todo mais que eu faço tem política. E não abro mão disso.
Não há dúvida, não há dúvida. Então eu vou pegar esse gancho, Juca, da referência política e tratar um pouco sobre este livro aqui, Tá. que é A Verdade Vencerá, que você, ao lado do Marigoni, da Maria Inês Nassif e da editora Ivana Jenkins, né? Foi uma entrevista que vocês fizeram com Lula alguns dias ou semanas antes dele ser preso, não é isso? Isso. Queria que você comentasse um pouco do que foi essa entrevista e aproveitar, falar um pouco sobre a tua visita ao Lula semana passada, ou alguns dias atrás. Os seus... Deixa eu primeiro contextualizar um pouco para você, Cláudio, para o Eduardo e para todos que estão nos vendo. Ponto número 1. Como é que eu conheço o Lula? Eu era diretor do Sindicato dos Jornalistas em 79, representante na Federação Nacional de Jornalistas, e era um dos editores do jornal do sindicato, Unidade. E explodem as greves no ABC, as greves dos metalúrgicos. Eu fui um dos designados pela direção do meu sindicato a ir para São Bernardo fazer a cobertura e, de alguma maneira, respaldar a greve dos metalúrgicos. Ali, então, eu conheço o Lula, o Djalma Bom, o Jacobitar, aquela turma toda do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. De lá para cá, a gente estabeleceu uma relação de camaradagem. Durante o governo dele, como eu sou um adepto assim acérrimo do que diz Milor Fernandes, jornalismo e oposição, o resto é armazém de secos e molhados, eu fui muito crítico, principalmente do que dissesse respeito à política esportiva de todos os anos dos governos do PT, com avanços que eu aplaudia e com recuos que eu batia. Tá? Cheguei a escrever uma coluna cujo título foi Lula, o Cartola. Muito bem. Aí o Lula sai do governo, sai do poder, e a gente restabelece uma relação mais, digamos, relaxada. Tá? Eu fui, para minha surpresa, convidado pela Ivana Jenkins, que é a editora da editora Boitempo, para participar deste projeto de uma entrevista com Lula, em que ele pudesse dar um depoimento que ficasse para a hipótese, exatamente, né, de ele vir a ser preso ou coisa que o valha. E nós fomos para essa entrevista, Cláudio e Eduardo, sem nenhuma intenção de levantar bola para o Lula. Eu fiz perguntas duríssimas para o Lula. Eu fiz perguntas que, em determinados momentos, até eu me constrangia comigo mesmo. Me perguntava se eu tinha o direito de fazer. Mas eu fiz. Uma delas, eu lamento, e já disse isso a Ivana, por isso estou comentando aqui com vocês, nem a pergunta nem a resposta foram para o livro, e eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica, não se tratou de nenhuma censura, é que nós fizemos 3 manhãs de entrevistas com ele. E você sabe muito bem disso, editar é cortar, coisas têm que ser cortadas, não cabia tudo. Mas houve um momento da entrevista em que eu virei para ele e falei assim: ô presidente, eu gostaria que o senhor me dissesse o seguinte, porque se cai nas minhas mãos aquele documento rasurado do triplex, eu publico sem ouvi-lo, sem ouvir o outro lado. Era suficiente. E foi o único momento em que ele se irritou. Nas 3 manhãs. Ele bateu na mesa e falou para mim: porra, Juca! Eles entraram na minha casa faz 6 meses. Levaram até os iPads dos meus netos. Levaram uma porção de papéis. Quem é que te garante que isso não foi rasurado na Polícia Federal? Ou você não sabe que a polícia com frequência bota até maconha em carro de garoto para dar flagrante? E eu desarmei. Tá? Eu desarmei e, imperceptivelmente, eu me calei. Eu não sei te dizer por quanto tempo, 15 minutos, 20 minutos, tinham mais 3 entrevistadores, eu fiquei quieto. E fiquei quieto me remoendo.
eu dizia para mim mesmo, você fez a pergunta de uma maneira errada, a pergunta não era desse jeito, você foi para cima, tomou de volta e agora... Bem, de repente ele para no meio de uma resposta, ao Maringoni, acho, olha para mim e diz, ô Juquinha, pergunta aí, não tem problema não, vem para cima, vocês não falaram que é para falar toda a verdade, pode perguntar. E assim foi, tá? Houve momentos de profunda emoção, houve momentos em que ele disse coisas que ele cumpriu exatamente como ele disse, nós forçando a discussão de por que você não vai para uma embaixada, por que você não vai para o Uruguai e pede asilo, porque... Não, sou pernambucano, vou provar que sou inocente. Se eles não quiserem, eles me põem preso, mas eu não vou embora daqui. Eu não fujo daqui. Do mesmo jeito que fez. Tá? O resultado eu considero muito bom da entrevista. Esse livro está fazendo sucesso mundo afora, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eu acho que é um depoimento, de fato, para a história, né? E, de alguma maneira, se essa entrevista precisasse de um fecho, fizemos este fecho na quinta-feira passada, quando eu fui a Curitiba vê-lo. E vou explicar detalhadamente por que eu fui vê-lo e só agora. Eu não pude, por razões absolutamente pessoais, ir ao velório do Arthur, do neto dele. A morte do Arthur me pegou de uma maneira que vocês não são capazes de imaginar. Tá? Eu tenho 2 netas, às quais sou ligadíssimo, e elas a mim. Como eu sei que o Arthur sempre foi em relação a ele, o Arthur chegou a morar com ele, né? Depois que a Marisa morreu. Era a paixão... A gente não distingue neto, mas eu sei que o Arthur era a paixão da vida dele, com quem ele jogava futebol. Eu fiquei mal. Eu não sou dado a depressões, eu fiquei down com a morte do Arthur. E eu, imediatamente, no dia seguinte, pedi que me pusessem na lista para fazer uma visita a ele. E eu entrei no cubículo em que ele está, porque é um cubículo. É absolutamente revoltante você ouvir alguns canalhas dizerem na imprensa que ele está numa prisão VIP. Tá? Eu não aguentaria 30 dias aquilo ali. Tá? Eu entrei e falei para ele, Lula, está entrando aqui um avô solidário. Ele me abraçou, sentou, e eu perguntei, como é que você está? Tinham me advertido, Juca, faça muitas perguntas para ele, interrompa ele, porque senão ele fala durante a visita é de 1 hora. Ele fala 1 hora sem parar, porque ele está com necessidade de falar. E, Cláudio, eu interrompi algumas vezes, mas ele não se deu ao direito de nenhuma queixa pessoal. Me disse assim, estou bem, você está vendo? Estou bem. Com a solidão eu já estava acostumado, porque desde que eu saí de Brasília, eu praticamente não saía de casa, ficava lá eu e a Marisa. Claro que é muito diferente estar em casa, eu e a Marisa, né? Fazendo o que bem entende, a estar ali onde ele está. Mas não ia a restaurante, não ia para não causar confusão. Recebo as entrevistas aí que você faz na TVT, do Fernando Moraes, do Bob Fernandes, acho que você tem que entrevistar fulano, doutorano, ciclano, e começou a falar do projeto dele para o Brasil. É um animal político como eu raras vezes vi alguém ser. Brasil. Eu saio daqui, não vou mais falar em distribuição de renda. Vou começar a falar em distribuição de riqueza. Eu, quando sair daqui, vou falar que os países comunistas
tiver o grande mérito de fazer com que alguns países de capitalismo mais avançado, principalmente na Escandinávia, de medo do comunismo, estabelecesse a sociedade do bem-estar. E toca a falar de projetos. E de deixar claro que ele não se submeterá a nenhuma humilhação para sair de lá. Morro aqui, mas ninguém bota cangalha nesse pernambucano. De uma dignidade de tirar o chapéu. Então, o que eu digo sempre para as pessoas que falam para mim, Juca, não é possível. Você é um cara que combateu tanto, combate tanto a corrupção no esporte. Você acredita em Papai Noel? Quer dizer, você acha, então, que o Lula é inocente? Eu digo sempre o seguinte, se o Lula não for inocente, o Lula merece o Oscar de melhor atuação em toda a história da humanidade. Porque ele teve até oportunidades de atenuar a pena dele e não recorre a essas possibilidades. Então, eu não tenho, até que me apresentem uma prova, não indícios nem convicções. Eu obviamente, não deixo de criticar não apenas uma série de aspectos e iniciativas, tanto do governo dele, como principalmente do governo da Dilma, até pelo estilo pessoal dele, de uma certa promiscuidade, porque eu estive com ele algumas vezes, ele presidente da República. Ele não tinha nenhuma diferença para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. De chegar, bater na tua barriga, perguntar se eu tinha ido no jogo do Corinthians, o que eu achava do Gustavo, do Ronaldo Fenômeno, do Raikko Parta. Tá? O mesmo Lula. E você sabe, não é? Que, por exemplo, o presidente José Sarney fazia muita questão da liturgia do cargo. O Lula nunca teve liturgia. Nunca teve liturgia. Então, para ele fechar os olhos, não raciocinar sobre coisas. Olha, vai lá um cara da Odebrecht fazer uma reforma. Tudo bem, esses caras me devem muito favor, arrumei obra para burro para eles. Não digo que isto ele não devesse ter a preocupação de olhar. Acho que deveria ter olhado. Mas você encarcerar, dar uma pena de 12 anos, com sentenças iguaizinhas no TFR, agora esta juíza fazer um copia-cola na nova sentença. Ora, aí, a essas pessoas eu pergunto, e vocês acreditam em Papai Noel? Ou não estão vendo que é uma justiça parcial, que é uma justiça da elite, que é uma justiça contaminada por um posicionamento de classe? Como é que sou eu que não acredito em Papai Noel? Não é? Para mim é muito claro isso. Muito claro. Não tenho a menor dúvida. Então, nesse aspecto, eu te digo, a visita, de alguma maneira, para mim, não para ele, para mim, fechou a entrevista. Né? E, veja, eu soube, não foi ele que me contou, foi quem me avisou que eu iria naquela quinta-feira. Que é claro que as pessoas são submetidas a ele. Ele falou, isso aí vai dar maior ciumeira entre os jornalistas. Mas tudo bem, avisa o pessoal que ele não vem aqui como jornalista. Ele vem aqui como meu amigo. Bom, Cláudio, como te disse, eu tinha feito todas as perguntas que eu achei que deveria fazer para ele na entrevista, sem poupá-lo. Né? E ele mantém a visão que mantém sobre o relacionamento dele com as pessoas. Ele sabe distinguir uma coisa da outra à perfeição. Deixa eu voltar. Agora não estou te ouvindo. Agora. Não, esse bendito microfone, a gente clica e ele demora um tempo para apagar a luz. São essas coisas que às vezes eu tropeço aqui, peço desculpas aos nossos amigos e amigas internautas. Mas, Juca, você deu um depoimento brilhante. É muito emocionante ver esse relato de quem esteve com o Lula.
a grandeza moral e a grandeza de um homem que, aos 73 anos, resiste a tudo que ele está resistindo. A imagem dele no velório do Arthur foi muito forte, né? Aquela expressão de um homem sofrido, mas de uma gigantesca dignidade, de cabeça erguida no meio daqueles truculentos todos que o acompanhavam. E a morte do Arthur abalou todos nós. Isso foi uma coisa muito... Cláudio, uma coisa que é importante pontuar para quem está nos vendo, né? Sobre essa farsa jurídica que foi montada no Brasil, né? Então, olhemos agora, hoje, com esse processo redondo, para a figura do justiceiro Sérgio Moro. Este homem investigou, denunciou e julgou e condenou o ex-presidente Lula. Hoje, ele é o carcereiro do Lula. Se dê conta disso, fechou o ciclo. Hoje, ele é o carcereiro do Lula. Tá certo? Por ser ministro da Justiça, do governo que ele ajudou a eleger ao alijar o Lula da campanha. O que mais é preciso para que se diga quem é que acredita em Papai Noel ou em Coelhinho da Páscoa? Exatamente. O fecho é exatamente esse, quer dizer, a pessoa que elegeu, o eleito presidente só se elegeu por conta do Lula estar preso. E quem o condena, quem julga, quem acusa, vira ministro da Justiça. Quer dizer, isso mostra com muita clareza o quanto o Lula é um preso político. Claro. E a farsa jurídica montada tanto no processo dele do sítio de Atibaia, quanto o triplex do Guarujá, é um escândalo. Eu, como leigo, Juca, a minha formação é em engenharia, mas eu tive a curiosidade de ler a condenação que o Moro produziu. É uma excrescência brutal o que está dito ali. Para um leigo. Agora, imagina... Eu vou passar agora a bola para um advogado, que eu acho que este sim terá muito a acrescentar nessa seara jurídica. Edu, com você, querido. Não, é só fazer um fecho nessa questão também, o Juca, o Cláudio. Quer dizer, lembrar os prazos e o timing da Operação Lava Jato com relação ao Lula. Provavelmente foi o prazo mais curto de julgamento que um tribunal de segunda instância levou para julgar uma apelação. Foi no caso do Lula, exatamente com o timing de evitar que ele participasse da campanha eleitoral. Mas não foi só. Depois dele ter sido preso, ele ainda poderia ser candidato. E como ele continuava em primeiro nas pesquisas, tiveram que torná-lo inelegível. Então, todo esse caminho deixa muito claro a perseguição política a ele. E eu quero lembrar, Juca, você acabou de dizer de um amigo seu, e relativamente ao título do primeiro livro que nós mencionamos, se o Lula fosse escrever um livro, ele poderia botar como título "Confesso que me prenderam, mas foi roubado", que nem o seu amigo colocou. É verdade. Deixa eu agradecer aqui a Ângela Sadoc, que fez um comentário aqui, Juca. Eu também não desisto, mas às vezes me desespero atualmente. O Pedro Paulo diz: a mistura de política com futebol me deu duas referências no jornalismo esportivo e pela afinidade ideológica, Juca e João Saldanha. Opa! Daniela Santos, boa tarde. Glécio Tavares, Lula tem muita honra, e é incrível, né? O homem de 73 anos, encarcerado há um ano, demonstrando a honra com que ele enfrenta essas condições. O José Aguinaldo manda um abraço, Saulo Paixão, Fábio Mélega, eu já falei, e por aí vai. Ô Juca, deixa eu colocar aqui um outro tema, saindo um pouco da questão do Lula. Como é que você vê o futuro, se é que você vê algum futuro na mídia impressa, e fazer algum link com relação a novos talentos, também se é que existem, do jornalismo investigativo no Brasil? Porque a gente quase não vê mais falar em jornalista investigativo, né? Hoje parece que são repetidores de informações de internet, quer dizer, eu como leigo também, peço até desculpas se estiver errado, mas parece que o jornalista hoje fica atrás do computador, recebendo informações e reproduzindo. Como é que você vê essa questão do jornalismo de forma geral, Ju? Pois é, primeiro, a questão do jornalismo impresso
é para mim muito claro que só sobreviverão aqueles veículos que forem capazes de fazer bem feito a pós-notícia. O jornal impresso hoje correr atrás de furo só se fizer aquilo que hoje praticamente, se não impede, mas dificulta e muito o chamado jornalismo investigativo, que é caro, tá? Né? Sempre dou o exemplo, a famosa matéria da Placar sobre a denúncia da loteria, sobre a existência da máfia da loteria esportiva. Uma dupla de repórteres ficou 1 ano para publicar. Né? Hoje em dia, nem pensar. 1 mês é muito. 1 mês é muito para se dedicar. Então, fica muito esta coisa da notícia subir escada. Né? Aquilo que o Ibrahim Suede dizia, que notícia não sobe escada, não desce escada, sei lá. As coisas caem no colo e aí viram, com frequência, meras reproduções. Né? Então, eu acho isso. A imprensa de papel sobreviverá àquela que for capaz de fazer pós-notícia. Não adianta me dar a notícia que o Papa morreu ontem, porque todo mundo, ao acordar no dia seguinte, saberá que o Papa morreu. O que ele quer ler no jornal do dia seguinte é qual é o novo rumo da Igreja Católica com a morte do Papa. E, para isso, você precisa ter vaticanistas, jornalistas muito bem informados sobre o que acontece dentro do Vaticano. Tá? Então, a nossa imprensa hoje sofre não apenas a mudança de modelo, a mudança de plataforma, como a crise econômica que o país atravessa, um recuo brutal no mercado publicitário, e isto tudo afeta fortemente a nossa imprensa, que também é afetada por uma crise de credibilidade em função do fato de ter tomado partido como tomou desde o processo que vem redundar no impeachment. Eu não tenho dúvida sempre em afirmar que o impeachment é um golpe jurídico, parlamentar, midiático. Não há dúvida alguma. Não há dúvida alguma. Né? Então, estamos, de fato, diante de um momento de muita crise e que não permite nenhum olhar otimista em relação ao porvir. No entanto, te garanto que jornalistas investigativos e de ótima qualidade não faltam no Brasil. Falta, eventualmente, oportunidade para que eles exerçam plenamente a profissão. Isso tem a ver até, Eduardo, e vamos ter agora, dia 26, na ABI, eleição, até a postura na ABI. Você vê que há anos a ABI está coelhada. A ABI não se manifesta. A ABI vê este governo cometer arbitrariedades inúmeras contra jornalistas e se limita, às vezes, a uma notinha frágil. Né? Então, há uma série de coisas que eu acredito que esta nova situação que nós estamos vivendo no Brasil está chegando a um extremo tão absolutamente obscurantista que obrigará a sociedade brasileira a reagir. Nesse aspecto, eu sou otimista. Você citou João Saldanha, deixa eu te contar. João Saldanha me deu o maior prêmio que eu tenho na minha carreira. E não é prêmio ESSO que eu tenho, o prêmio Abril que eu tenho porção, Comunix, que eu sou mestre, não. É uma coluna dele, cujo título, no Jornal do Brasil ainda, cujo título é Isso Aí, Juca. Ele conversava com um editorial meu na revista Placar. E fez essa coluna. Eu tenho o quadro, eu tenho essa coluna dele enquadrada na parede do meu escritório. João é uma coisa ímpar na história da imprensa esportiva brasileira. Muito bem, Juca. Belo depoimento, mais uma vez. Nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, porque a gente sempre trabalha com um tempo de 45 minutos a 50 minutos. Eu preciso fazer aqui uma coisa que eu deveria ter feito já no início,
que é pedir para aqueles que estão nos assistindo darem o like no canal, se ainda não forem inscritos, se inscreverem no canal, compartilharem nas suas redes e dizer que, muito provavelmente, essa nossa entrevista irá ser compartilhada em outros veículos do YouTube também. E aí, quem estiver assistindo em outros veículos parceiros nossos, que também se inscrevam no veículo que está transmitindo essa entrevista, mas, ao terminar, visite o canal Resistentes e faça também a sua inscrição. Isso reforça o nosso canal e nos dá relevância no YouTube. Juca, foi um prazer imenso ter você aqui. Eu vou fazer uma rodada de considerações finais para que a gente possa se despedir. Seja bem-vindo ao Resistentes. Você será um ícone da resistência aqui no nosso canal e de toda a rede que nós participamos. Espero que seja a primeira de uma série de outros contatos que a gente possa vir a ter e dizer que ficamos muito agradecidos com a sua presença. Edu, vou passar a bola para você fazer as suas considerações finais e, se quiser engatilhar uma pergunta, também fica à vontade. Cláudio, o que eu posso dizer? Quer dizer, Resistentes tem tudo a ver com a carreira do Juca, né? A carreira profissional, que ele é um resistente, um jornalista que não se vendeu jamais aos grandes interesses da política nacional, né? Ô Juca, eu não vou te fazer mais nenhuma pergunta, porque você não só deu uma aula de dignidade, de jornalismo, e nos emocionou aqui. Eu só tenho que te agradecer demais pela sua presença e por dispor de um pouco do seu conturbadíssimo horário, da sua conturbadíssima agenda, para estar aqui conosco. Eu quero agradecer demais, Juca. Muitíssimo obrigado. Não agradeçam, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, e eu vou terminar, Cláudio, Eduardo e amigos que nos ouvem, contando, enquanto vocês falavam, eu lembrei de um episódio com o João Saldanha. Eu acho que eu vou estourar um pouquinho o tempo, mas eu acho que vale a pena. Sem problema. O Zósimo Barroso do Amaral dizia que ele se dava por feliz quando ele fechava a coluna dele, com a certeza de que no dia seguinte, o cara que fosse ler no café da manhã desse um sorriso. Então, eu quero terminar de uma maneira que quem está nos vendo possa dar um sorriso. Eu fui cobrir um jogo Brasil e Chile no Estádio Nacional de Santiago em 1985, tá? Ainda em plena ditadura Pinochet. Quando tomo o avião aqui em São Paulo, ainda no aeroporto de Congonhas, quem está no avião praticamente vazio? João Saldanha. O avião tinha feito uma escala Rio-São Paulo para ir para Santiago. Ô João, senta aqui. Bom, sentei-me ao lado dele. Ao sair de casa, meu pai, ao ir se despedir de mim, falou: filho, eu te conheço, pelo amor de Deus, não vai te meter a balão, você está na terra dos outros, a ditadura do Pinochet é um negócio horroroso. Eu falei: pai, eu tenho filhos, se eu sou irresponsável por chegar lá, fazer provocação, tá louco? Tá bom. Quando estávamos pousando no aeroporto de Santiago, o João pôs a mão no meu braço e falou assim: Juca, deixa eu te falar uma coisa. Eu te conheço bem. Você vai estar falando, eu comentava no SBT, você vai estar falando em rede para o Brasil. Você não tenha dúvida nenhuma que o pessoal da polícia política estará ouvindo você lá no Chile. Aqui no Chile. Então, não se meta balão, porque aqui eles pegam as pessoas e somem com elas. Não te meta balão. Falei: João, você parece o meu pai, porra. Eu vi isso do meu pai ao sair daqui, ao sair de São Paulo. É claro que eu não vou fazer nada disso. Muito bem, vamos para o estádio. O narrador abre e diz: as primeiras impressões do comentarista Juca Kfouri, exclusivo para você no SBT. E eu digo: o Estádio Nacional de Santiago nos desperta duas lembranças. A primeira é de Mané Garrincha, que aqui conduziu o Brasil ao bicampeonato mundial. Mas não é possível estar aqui sem lembrar os patriotas chilenos, inclusive brasileiros, que foram mortos pela ditadura de Pinochet, sanguinária, e bababé. Cláudio, imediatamente, mas não levou 5 minutos, 2 caras foram para a porta da cabine, de paletó e gravata,
coldres aparentes. O narrador me cutucou, eu cutuquei o narrador. No intervalo, saí, fui de cabine em cabine dos brasileiros, dizendo: ninguém vai embora sem que eu vá junto, porque deu-se isso. Tirei o fone do João, que comentava, acho que para a Rádio Globo, e falei: João, tem polícia na porta da minha cabine, não vai embora sem mim. Ele olhou para mim e disse assim, não falou nada. Nós saímos do estádio, esses dois caras foram atrás, nós fomos para o hotel, esses dois caras foram atrás, nós jantamos no hotel, esses dois caras estavam no restaurante. No dia seguinte, acordamos cedo para tomar o avião de volta, outros dois estavam no restaurante. Nos seguiram até o aeroporto. Tomamos o avião de volta. Lado a lado. Quando o avião pousou em Congonhas, ele virou-se para mim, olhou bem na minha cara, falou: Juca Kfouri, você é um filho da puta, mas é o meu orgulho. Um abraço e vamos embora. Excelente. Excelente, Juca, excelente, excelente. Ô, Juca, eu não posso encerrar essa nossa conversa. Eu acho que despertou uma imensa curiosidade em todos que estão nos assistindo, assim como despertou em mim e no Eduardo, antes da gente entrar com a live, dessa área maravilhosa que está atrás de você. Por favor, encerre então para os nossos ouvintes a história disso, para que as pessoas entendam o que ficou atrás de você durante todo o tempo da nossa conversa. Pois é, eu falharei como jornalista porque não sou capaz de lembrar o nome do autor da obra. Lidinha, não, minha mulher saberá. Como é que se chama o autor desta obra aqui atrás, A Grande Área? Lembra-se? Pelo amor de Deus, faz um esforço enquanto eu conto a história e lembra. Essa história é a seguinte: a minha filha é amiga do autor. A minha filha viu isto no Rio de Janeiro, no ateliê dele, e disse para minha mulher, olha, fulano de tal fez uma grande área do Maracanã, é a grande área do velho Maracanã, na proporção, exatamente, não é mais, porque o novo Maracanã reduziu a grande área. E ela falou, papai ficaria maluco com isso. Minha mulher viu, adorou e me deu de presente. Quando ela me deu de presente, eu adorei também, mas disse a ela, temos um problema. Não tem parede no meu escritório em que caiba essa grande área. E ela me disse, não, é para a sala mesmo. E foi das grandes surpresas da minha vida permitirem que eu tivesse na sala de visitas da minha casa uma grande área do Maracanã. Genial. Genial. Deixa eu apertar aqui. Raul Mourão é o nome dele. Raul Mourão. Isso. Nossa, o Eduardo conhece, pelo jeito. Raul Mourão. Raul Mourão é o nome do autor. Dessa linda obra da grande área do Maracanã. Fechamos com chave de ouro, Juca. Muito obrigado. Foi um prazer imenso ter você, foi uma alegria. Eu acho que todos que nos acompanharam gostaram do que nós conversamos aqui. Peço mais uma vez para aqueles que estão conosco até agora darem o like nessa conversa, se inscreverem no canal e continuamos juntos nessa batalha da resistência, tendo agora o grande Juca Kfouri como um dos nossos nessa luta da resistência. Juca, muito obrigado. Obrigado a vocês, um abraço. Boa tarde a todos. Desesperar jamais. Desesperar jamais, essa é a grande frase. Uma boa noite a todos e até a próxima entrevista no canal Resistência. Tchau.